Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é o teu nome. Pois tudo escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome. Bendito é teu glorioso nome, pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é o teu nome, pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é o teu nome.
Amém, aleluia. Será que podemos dar uma salva de palmas para Deus? Amém. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por este privilégio, Jesus. Obrigada mais uma vez, Senhor, por Tu proporcionares, Senhor, este ambiente, Deus. Proporcionares que tenhamos uma casa aberta, Senhor, para Te louvar, Deus. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, toque em cada um de nós, Senhor. Que Tu possas Te manifestar, querido Deus, nesta hora, Senhor. E o mais importante, Deus, é que o nosso louvor seja só para Ti, Deus. Que nesta hora os nossos corações possam estar focados em Te louvar, querido Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E Te agradeço pelo Teu amor por cada um de nós, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Hoje é o primeiro dia da nossa campanha, o Milagre da Misericórdia. E não sei se muitos de vocês estão envolvidos aqui nesta pré-campanha, no processo de começarmos esta campanha, mas eu tenho comentado, nós temos visto que tantas coisas têm acontecido para impedir que esta campanha avance. Tantas pessoas têm ficado doentes assim de repente ou não podem estar, pessoas têm perdido entes queridos. Parece que quanto mais nós estamos a avançar, o inimigo não se está a agradar disso. Mas nós vamos avançar em fé e vitoriosos, amém? E nós vamos agora cantar este louvor, e vocês conhecem, nós cantámos hoje de manhã também em Polima, e vamos declarar bênção. Bênção para as nossas famílias, bênção para os filhos dos nossos filhos. E enquanto estamos a cantar isto, vamos pensar em todas aquelas pessoas em quem nós temos estado a orar, por quem nós temos estado a orar, a quem nós temos trazido aos pés de Jesus. E vamos declarar mesmo isto. E nesta canção nós dizemos: Ele é por ti, Ele é por nós. E se Ele é por nós, ninguém é contra nós, pois não? Amém. Então vamos louvar juntos. Vamos mesmo esquecermos de tudo o resto e estarmos aqui em união, unidos, a declarar esta bênção poderosa. Amém? Aleluia. Santo, santo és Tu, Jesus. Maravilhoso Deus. Pai, Tu possas agradar do nosso louvor, Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa este país, Senhor. Todas as pessoas que precisam de Ti, Senhor, possas colocar em Tua mão, Jesus. Santo, santo és Tu, Senhor. Santo, santo és Tu. Que Deus te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, dê graça, te guarde e te dê paz. Nós concordamos. Amém. 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 Que Deus te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, dê graça, te guarde e te dê paz. Amém. 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 Nós oramos, Senhor, esta tarde, Senhor, e te pedimos que tu possas colocar a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, Pai, por todos aqueles que nós trazemos no teu altar, Senhor. Por todos aqueles que neste momento estão a precisar de ti, Senhor. Nós oramos que tu possas ir ao seu encontro, Senhor, e possas guardá-los, Senhor, e abençoá-los, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, esteja em ti, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao chegares, ao partires, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, esteja em ti, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao chegares, ao partires, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Louvamos o teu nome, Senhor. Amém, Deus. Sinto Santo és tu. Senhor, vamos à tua presença, Senhor, esta tarde, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, a ser misericordiosos como tu és connosco, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Diante da tua majestade.
pois tua graça me alcançou. Estou aqui, sei que fui um pecador, mas teu sangue me lavou. Encontrei o grande amor agora é meu. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Tua graça me encontrou como sou, infeliz, mas tudo agora mudou. Estou aqui, grato pelo amor que me dás, perdoado para perdoar. Estou aqui, sei que sou o teu deleite, por teu fogo santificar. Encontrei o grande amor agora é meu. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Tua graça me encontrou como sou, infeliz, mas tudo agora mudou. Para sempre o teu amor me tocou, na presença da tua majestade. Tua graça me encontrou como sou, infeliz, mas tudo agora mudou. Para sempre o teu amor me tocou, na presença da tua majestade. Amém, Jesus. Estamos diante da tua majestade, Senhor. Nada se compara à tua presença, Senhor. Nada nem ninguém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver da forma que te agrada, Senhor.
sermos fiéis a Ti, Senhor, fiéis, Senhor, à Tua palavra, fiéis, Senhor, ao Teu mover, Senhor. Deus, e neste momento em que vamos participar dos símbolos, Senhor, possamos ter consciência do seu significado para a Tua glória, Deus. Diz em João capítulo 6, verso 53 ao 57, Jesus esclareceu-os: fiquem sabendo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão parte na vida. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue vive unido a mim e eu a ele. Assim como o Pai, que é Deus vivo, me enviou e eu vivo por meio dele, também aquele que se alimenta de mim vive por mim. E quando nós participamos na ceia do Senhor, e precisamos nos lembrar que a ceia do Senhor, mais do que um simples ritual, é um ato de compromisso com o Senhor. É um ato em que eu decido e estou a dizer publicamente ao Senhor que eu vou viver por Ti. E quando nós vivemos pelo Senhor, nós vivemos por aquilo que lhe agrada, por aquilo que é mais importante. É por isso que quando Paulo fala aos Coríntios e diz que aquele que não descende do corpo, e ele está a falar da igreja, então como é que eu vivo por Cristo? Vivendo pela igreja também. E quando nós não discernimos o corpo, é quando nós não nos preocupamos com a igreja. Então quando nós participamos da ceia, nós estamos a dizer ao Senhor Jesus que nos alimentamos dele para viver por ele. Porque muitos estão fracos e doentes, porque se alimentam de Jesus, mas não vivem por ele. E não são curados a sua alma, nem no seu coração. Então, quando nós estivermos neste momento, vocês podem tomar os vossos lugares e enquanto nós participamos, cada um no seu lugar, possa dizer ao Senhor Jesus, que eu não tome estes símbolos simplesmente por mera religiosidade, mas que haja um real sentimento no meu coração, sabendo que não sou perfeito, mas que eu sigo e vivo por aquilo que é perfeito em mim, que é Jesus. Vamos orar ainda. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, nesta tarde, coração, Senhor, quebrantado diante de Ti, Senhor, dizendo que não queremos, Senhor, participar nestes símbolos de forma religiosa, mas sim de forma comprometida contigo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fala ao nosso coração enquanto participamos, enquanto família. Possamos consagrar o nosso coração a Ti, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Diante da Tua majestade, pois Tua graça me alcançou. Estou aqui, sei que fui um pecador, mas Teu sangue me lavou. Encontrei o grande amor agora é meu. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Majestade,
Depois vou pedir ali à minha avó, se não conhecem, a minha avó está ali. Então vou pedir à minha avó, depois podes tomar e depois podes orar. Amém. Deus é bom. Estamos gratos a Jesus. Amém. Nós vamos receber aqui o nosso querido amigo, pastor Henrique. É a primeira vez que está connosco, por isso. A primeira vez que está aqui connosco, nossa casa em Setúbal. Vamos aproveitar o tempo, vamos ouvi-lo, não é? E certamente vamos ser abençoados, não é? Amém. Deus é bom, pastor. Amém. Aleluia. É bom estar neste lugar. Nossa irmã está de acordo comigo. É bom estar neste lugar. Tem aqui que pôr o púlpito também, que é para ver um lado e outro, não é? Glória a Deus. Este é o desafio nesta tarde, que é pregar a mesma mensagem do pastor Carlitos. De uma forma diferente. Não é? Nós estamos em campanha, como a Juliana disse no início, e é verdade que é uma campanha que fala sobre a misericórdia de Deus, e quando nós na Bíblia, quando estudamos a Bíblia, nós olhamos que são duas palavras que aparecem muitas vezes na palavra de Deus, que é a palavra amor e a palavra misericórdia. E quando nós estamos nestas semanas à procura de um milagre da misericórdia, é verdade que o diabo não fica contente, porque o diabo odeia o amor de Deus e odeia a misericórdia de Deus, não é? Então, nesta manhã também na Covilhã, tivemos uma boa notícia, entre aspas, foi quando estavam a começar o culto, o computador rebentou.
significa que alguém não estava feliz. Mas não foi por isso que a reunião não se fez à mesma, e eu já sei que foi um bom tempo, e o melhor disso é que vamos ter um computador novo, por isso. Amém? Por isso, glória a Deus por isso, não é? Então, muitas vezes, o mal que o diabo nos quer fazer, Deus transforma-o em bem. Amém? Porque Deus é bom, Deus é fiel. Diga lá comigo, Deus é fiel. Amém, Deus é maravilhoso, aleluia. Então, nesta tarde, nós vamos falar acerca deste assunto que é, diga lá comigo, mostra misericórdia. Mostra misericórdia. Vá, preguem comigo, que assim até é melhor, não é? Depois do choco frito. É verdade, eu não tenho aqui o copo d'água, porque o copo d'água serve para duas coisas, ou para matar a minha sede, ou para acordar alguém que esteja a dormir. Não é? Eu nunca mandei assim para ali, mas já muitas vezes estou a beber, não é? Então, mostra misericórdia com a tua família. É interessante pensar que a família não foi uma ideia de um homem qualquer. A família, realmente, na nossa sociedade, nós podemos perceber que é das instituições que mais atacada é, não é? Nós sabemos quem é que está por trás, porque foi realmente Deus que instituiu a família. Quando Deus olhou para o pobre coitado do Adão, e o que é que Deus disse quando olhou para aquele homem? Não é bom que ele... Não sei se Deus teve uma boa ideia. O que é que vocês acham? Teve ou não? Estou a brincar, não é? Mas quando Deus olhou para Adão e viu aquele homem ali, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então eu far-lhe-ei uma companheira, ou seja, alguém que esteja ao lado dele. E depois vieram os filhos e as famílias. Obrigado. Então já ninguém pode adormecer, não é? Já está aqui, não é? Então, quando nós pensamos acerca disto, nós pensamos que a família é alguma coisa mesmo maravilhosa, alguma coisa que Deus instituiu, não é? Então, nós podemos também pensar acerca deste assunto, que nós então devemos ser misericordiosos, diga lá comigo, misericordiosos com a nossa família. Uma das instituições realmente é isto, é a família, algo que Deus instituiu, algo que Deus criou, é porque Deus achava que era importante, e é importante, e será para sempre importante. Agora, muitas vezes nós damos mais atenção, e é um facto, às vezes nós damos mais atenção aos outros que à nossa própria casa. Durante muitos anos eu tinha uma ordem de prioridades. Eu dizia assim, primeiro Deus, sem dúvida nenhuma. Depois, às vezes era conforme os dias. Umas vezes era a igreja, outras vezes a seguir vinha a família, e depois vinha o emprego, e vinha mais uma série de coisas por aí abaixo, a lista continuava. Outras vezes eu dizia Deus, a família, a igreja. Hoje eu não penso assim. Ou seja, eu penso desta forma, Deus está no centro. Deus é o principal, amém? E tudo o resto converge para lá. Ou seja, a família é importante, a igreja é importante, o meu emprego é importante, tudo o resto que Deus me dá é importante, os meus filhos são importantes, tudo isso converge para o centro, converge para Deus. Amém, né? Às vezes quando nós escalonamos parece que uma coisa é mais importante. A igreja é importante, mas a minha família também é importante. Eu devo amar a igreja, mas eu também tenho que amar a minha família. Eu também tenho que amar, não é? Então não é uma coisa mais importante que a outra, não. Eu devo ter Deus no centro e o resto converge para Ele. Eu convido com a minha família para Deus, eu convido com a minha igreja para Deus, eu convido com os meus amigos para Deus, com os meus colegas de trabalho para Deus, tudo converge para Ele, porque Deus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. Então, quando nós falamos em misericórdia, e vocês estiveram lá em Polima ouviram isto, e já ouviram na outra semana também, mas nunca é demais nós ouvirmos a palavra misericórdia, que aparece tantas vezes na palavra de Deus. Na verdade, esta palavra misericórdia, ela vem do latim e nós podemos dividi-la ao meio. Miser, Sandra, o que é que quer dizer? Miséria, e córdia, que significa coração. Então, é um coração misericórdia, significa então um coração que se inclina para a miséria. Ou seja, um coração que se compadece com os miseráveis. Um coração que tem pena, e por favor entenda o sentido conotativo desta palavra, tem pena, ou seja, tem aquela situação chamou-me a atenção, aquela situação chamou-me de tal modo a atenção que eu não posso ficar indiferente em relação a ela. Então eu tenho misericórdia. E quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos tantas vezes, não é?
Por exemplo, olha, quando Jesus certa vez ia no seu ministério, apareceu um homem visual atrás dele a correr, a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apareceu uma mulher há 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que não tinha cura, já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, correu para Jesus, afastou os discípulos, tirou-os da frente. Toda aquela gente dizia: estás a incomodar um mestre, não é? Mas ela tinha dito no seu coração: eu não vou descansar enquanto não tocar nele, em Cristo, porque eu sei que se eu tocar nele, dele vai sair o quê? Virtude. Virtude é a palavra que está lá, mas significa estas duas vertentes: o seu amor e a sua misericórdia irão brotar para a minha vida. E eu sei, digam lá comigo, eu sei, mais forte, eu sei que eu vou ficar bem. Amém? Vocês já pensaram nisto? Eu não sei se vocês conseguem enquadrar tudo isto. Milhares de pessoas, sim, porque Jesus tinha sempre milhares de pessoas à sua volta. Aqueles que o amavam, aqueles que já tinham percebido que se andavam com ele não passavam fome nem sede, aqueles que estavam interessados, etc., e apenas ouviam um bom discurso por aí fora, não é? Jesus traía este tipo de multidões, e aquela mulher ia caminhando e dizendo: se eu lhe tocar, ficarei bem, se eu lhe tocar, ficarei bem, se eu lhe tocar, ficarei bem, se eu lhe tocar, ficarei bem. Se eu lhe tocar, a sua misericórdia irá tocar a minha vida e eu ficarei curada. Então, misericórdia, um coração que se inclina, um coração que se incomoda, um coração que percebe, que sente a miséria das pessoas. Então, para entender isto, eu tenho que me lembrar desta passagem. Lá em Lucas 6,36 diz: mostrem misericórdia para com os outros, tal como vosso Pai mostra a vocês. Amém? Mostrem, diga lá comigo, mostrem misericórdia para com os outros, tal como o vosso Pai vos mostra a vocês. E vocês sabem, vamos fazer aqui agora uma pergunta para vocês, para os estudiosos da Bíblia. Quantas vezes aparece na Bíblia a palavra misericórdia? Agora apanhei-vos, não estavam a contar. Não vos disse, não vocês tinham ido estudar, não é? Quantas vezes aparece na Bíblia a palavra misericórdia? Tirem lá um número. Mais. Parece aquele concurso. Menos. 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 Quanto? Vou dizer, senão vocês nunca mais lá chegam. 150 vezes. Então, é importante. Se aparece na palavra de Deus 150 vezes, é porque é alguma coisa muito importante. Amém? Então, amados, entrando agora na palavra, tudo isto foi a introdução. Então, quando nós falamos em mostrar misericórdia para com a nossa família, então, 4 maneiras de mostrar misericórdia na nossa casa, na nossa família, junto com aqueles que estão mais perto de nós. Primeiro, ignorando irritações e ofensas. O segredo aqui, sabem, quando nós pensamos, há pouco estava a ouvir o pastor Carlitos a falar lá na igreja, a pregar, e estava a pensar, o segredo aqui das irritações, das ofensas, tem uma palavra-chave por trás. É a palavra gerir, ou a palavra gestão. Ou seja, ele disse muito bem que muitas vezes eu posso ficar irritado, mas isso não é errado. Por exemplo, se o Benfica perde, eu fico irritado. Isso não é errado. Não, estou a brincar. Não é isso, não é? É outra pregação. Às vezes, por exemplo, se eu sou atraído ao pecado e se eu de repente errei, é muito bom eu ficar irritado com aquilo. O oposto é que é mau, ou seja, se aconteceu alguma coisa e eu enfiei o pé na argola e aquilo foi fixe e não, pá, vamos em frente, não aconteceu nada. Então isso é muito mau. Mas se aquilo me irritou, se aquilo me faz dizer assim: Henrique, pá, tu és mesmo um nabo, então tu já, isto estava-se mesmo a ver que tu foste na conversa do bandido. Ou seja, o segredo aqui é saber gerir as nossas emoções. É verdade, há muitas vezes mais do que o desejável, e eu sei que estou a falar para pessoas que são iguais a mim, muitas vezes mais do que o desejável, se calhar nós irritamos-nos, nós falhamos, se calhar até, agora estou a falar no oposto, se calhar até não era uma situação para me irritar, mas de repente eu irritei-me, de repente eu deixei as coisas andarem, de repente eu até sabia que se as coisas andassem mais tempo por ali, que não ia dar certo, que ia qualquer coisa que não ia acontecer bom, mas eu deixei a ir.
E é aqui que a palavra de Deus fala ao nosso coração acerca de misericórdia, né? Nós sermos misericordiosos com a nossa família, é nós procurarmos saber gerir bem as situações. De que forma é que eu posso gerir esta situação? De repente sou confrontado com isto, de que forma é que eu posso gerir? Será que eu posso contar até 50 quando me apetece explodir? Na igreja dizem que eu sou a pessoa que conta até 100 antes de ficar chateado. Às vezes outras já não é tanto agora, já foi mais. Mas sabe, é precisamente isto, é saber gerir, não é? Então, diz a palavra de Deus lá em Provérbios 17, 9, diz: o amor esquece os erros e o inconveniente com eles separa até mesmo os amigos íntimos. Ou seja, quando eu não sei gerir isto e me torno inconveniente, uma palavra que saiu, alguma atitude mais feia, de repente pode separar até os melhores amigos. Então eu devo ter cuidado, devo gerir bem esta situação. Em Provérbios 19, 11 diz também: é para a sua glória ignorar uma ofensa. Eu vos perguntar aqui, quantos de vocês é que já conseguiram ignorar uma ofensa? E se eu vos perguntar assim, foi fácil? Não é fácil. De repente eu vou... Eu já estou melhor agora, a minha mulher está ali, ainda bem que eu a trouxe, que ela não me deixa mentir. Mas quando às vezes ia no carro, eu sou um condutor que gosto de carregar no acelerador, e hoje alguém me estava a dizer: agarra-te que os bancos já estão a fugir do sítio. Eu gosto de, às vezes, olha, ia no meu carro, de repente, alguém ainda mais ousado que eu, passava-me pela direita, e eu não orava por ele naquele instante. Às vezes, alguma coisa, não conseguia travar. Não travava com o pé, mas às vezes, não é? Então, não era fácil. Mas hoje em dia eu já estou a conseguir gerir melhor estas situações. Isto parece uma pessoa que um dia, um convidado lá na igreja, um pregador, isto não aconteceu comigo, isto que eu vos vou contar. Mas com alguém que ia pregar lá na igreja, acho que houve uma situação destas no trânsito e houve uma manobra menos agradável e aquela pessoa que ia lá pregar no culto, um pastor, que eu não vou dizer o nome, claro, acho que pôs a mão de fora e disse assim, umas patetices pelo ouvido: saiu isto! Quando chegou à igreja, a primeira pessoa que estava à porta, que ele ia cumprimentar, quem era? Aquela pessoa com quem ele tinha dito aquelas coisas menos agradáveis. Então é interessante que a primeira coisa que ele fez quando subiu ao púlpito para pregar, tinha visto a irmã, não é? Disse: irmãos, antes de pregar, eu quero vos dizer que isto aconteceu, isto assim, 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 eu quero pedir perdão à irmã, senão não vou conseguir pregar de jeito. Ele teve essa necessidade, não é? Foi mesmo uma situação desagradável para ele, mas ele foi honesto. Ele soube gerir, ou não geriu bem, mas depois geriu. Amém? E nunca é tarde, irmãos, quando nós podemos, se aconteceu alguma coisa, e é muito interessante que com a misericórdia, eu falei lá na igreja na outra semana, com a palavra misericórdia, também anda muito junto a palavra sensibilidade, a palavra amor, mas também a palavra perdão. Amém? Todas estas coisas já andam muito perto umas das outras. Todas elas, se eu posso dizer, todas elas operam praticamente ao mesmo tempo para consertar as situações. Amém? Então, em segundo lugar, como é que eu posso mostrar mais misericórdia para com a minha família? É isto, irmãos. Em segundo lugar, por serem amáveis quando não merecem, mas precisam. Sermos amáveis quando as pessoas estão à nossa volta, nos parece, ou às vezes até parece mesmo, não é? Que não merecem, mas precisam da nossa misericórdia. Isto é necessário porquê? Porque nós apressamos muitas vezes a sermos o quê? Juízes. Quantas vezes nós somos prontos para julgar uma situação? Quantas vezes, olha, falando dos filhos, por exemplo, quantas vezes, se calhar, aconteceu alguma coisa e eu lembro dos meus filhos, hoje eles já são adultos, mas quando estavam a crescer, algumas das situações, eu lembro quando a minha Ruth era pequena, houve uma situação qualquer que ela fez, uma asneira, já não me recordo o quê, mas eu sei que eu fui injusto com ela, sei que eu lhe dei umas palmadas, mas foram umas palmadas dadas no momento errado, porque não foi naquele tempo certo, devia ter sido, não foi logo, eu deixei passar e depois é que lhe dei umas palmadas e aquilo fiquei, e foi, irmãos, foi com força demais.
tinha sido, aquilo que ela tinha feito não tinha sido bom. Mas eu devia ter sido mais paciente e não fui. E quando fui para a cama para dormir, não consegui dormir. E Deus começou a falar comigo, Deus começou a contender, o Espírito de Deus começou a contender e disse: olha, tu foste injusto com a tua filha, não devias ter feito aquilo. É verdade que ela não se portou bem, é verdade que ela fez ali algumas coisas menos agradáveis, mas tu precisavas de ser mais paciente, ser mais misericordioso. Eu não conseguia dormir. E sei que a Ruth tinha 7 ou 8 anos. E sei que ela já estava quase a adormecer, isto foi à noite. E eu cheguei lá e ajoelhei-me ao lado da cama dela e peguei-lhe nas mãos e as lágrimas começaram a cair. E eu disse àquela menina: perdoa, pai. Não devia ter feito. Perdoa-me. Não voltará a acontecer. Às vezes nós apressamos-nos a sermos juízes. Mas a palavra de Deus diz que, ainda que as pessoas não mereçam a nossa amabilidade, a misericórdia leva-nos até esse ponto. Eu contei uma experiência lá na igreja no outro domingo, quando eu trabalhava secularmente. Havia um homem muito iracundo. Esta palavra, não é, antiga, que significa um homem que se irava com facilidade. Era um companheiro de trabalho que gostava de arranjar problemas com toda a gente. Os seus bons dias eram desagradáveis. Às vezes ele já vinha alcoolizado e ele criava um mau ambiente e ninguém gostava dele. Mas Deus falou ao meu coração e disse: olha, eu quero que tu trates este homem bem. Ainda que, digamos, tu penses que ele não merece a tua amabilidade, mas trata-o bem, cumprimenta-o. E algumas vezes eu passava por ele, não me ligava nenhuma, às vezes até me respondia algumas coisas que eu não posso aqui dizer, mas eu insistia em cumprimentá-lo, em manifestar misericórdia para ele. Isto é um exemplo externo à família, mas que serve para ilustrar isto. Até que um dia Deus começou a tocar o coração dele e ele já me cumprimentava, e passado mais um tempo já me cumprimentava melhor, e passado mais um tempo já me cumprimentava com um sorriso, e depois tornámos-nos amigos. E quando eu saí daquele trabalho, ainda hoje eu me lembro, ele apertou-me a mão, deu-me um abraço e as lágrimas estavam-lhe a correr, e a sua família, passado um tempo, foi à igreja e alguns deles converteram-se. Irmãos, se nós fazemos isto com aqueles que não são da nossa casa, quanto mais nós devemos fazer com os que são da nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. O meu marido, a minha mulher, os meus filhos, tudo isso, irmãos, eu devo demonstrar misericórdia para com eles. Concordam comigo? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, 4 e 7, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é sempre solidário. Provérbios 3, 27 diz: sempre que for capaz, faça o bem às pessoas que precisam de ajuda. Às vezes fica difícil, mas diz sempre que for capaz. Nós não somos perfeitos, nem nunca vamos ser, a não ser naquele dia que estamos com Ele, mas sempre que formos capazes, façamos o bem às pessoas que precisam de ajuda. Amém? Lá em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, 15, diz: não sejas odioso para as pessoas, só porque elas são odiosas para você. Então, irmãos, que se as pessoas são odiosas para nós, vou responder na mesma moeda. Às vezes apetece, se calhar no passado já o fizemos, não é? Fizeste-me esta, não me fazes outra. O que é que, não é? Às vezes nós pensamos, nem sei, olha, não sei como é que eu te posso valer, no mau sentido. Fizeste-me isto, então espera aí. Já vais ver, já vais provar do teu próprio veneno. Nós fazíamos isto. Mas a misericórdia diz o oposto. Diz que nós devemos amar, devemos ter misericórdia, muito mais ainda com aqueles que são da nossa casa. Posso ouvir um amém, né? Amém. Glória a Deus. Então, nesta tarde eu trouxe alguns amigos comigo. Trouxe a Sandra, trouxe o Weber, trouxe a Cris e trouxe o Adriano. E eu combinei com eles e nós vamos partilhar com os irmãos. Eu vou dar aqui alguns pontos e eles também têm um testemunho para contar acerca disto, acerca de como é que eu posso expressar misericórdia, não é, com alguém, ou como é que alguém já foi misericordioso comigo. Então eles ficaram de ver quem é que falava, então eu chamo o primeiro exemplo vivo da mensagem aqui nesta tarde. E vocês têm 3 minutos. Foi meio de... Ai.
queijo dá apoio moral. Ela vai me ajudando. Em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade. Eu sei que Deus tem sempre algo para nos ensinar. E falando sobre misericórdia, é algo que nós temos muita importância para nossas vidas, e em cada momento nós precisamos de mais misericórdia pela família, né? pelos irmãos, então toda essa conjuntura, né? Muito mais acontece nessa situação. Eu gostaria de contar falar exemplo, né? Que foi assim. Eu fiquei desempregado. Estava trabalhando. Vai dando aqui, ó. Ajuda, tá vendo? Por isso que eu sabia que tinha que precisava. Também vai dizendo, a gente vai falando. Então, é no sentido de que eu estava trabalhando e aconteceu algo um bocado chato na minha vida. Eu tive um problema, tenho um problema por causa da mente, da memória, e que a coisa ficou bem feia mesmo. Chegou um tempo em que eu ficava totalmente sem saber nada. Por exemplo, entrava na casa de banho, quando eu saía no escudo, já não sabia onde estava. Então, estava numa situação assim bastante difícil na escola, né? Calma. Senão a gente não sai daqui, né? 3 minutos, não ouviste o Henrique. Agora que ele... Tá bom, então vou... Estavas na escola a conduzir os miúdos de lá. Exatamente. O que aconteceu que eu trabalhava com crianças, motorista coletivo com crianças, né? E aconteceu que, por causa da minha situação, eu não podia mais conduzir. E eu não tinha como é que fazer, o que eu ia fazer, de que forma que eu vou agir a minha vida agora. E agora estou desempregado. Deixa eu só dar uma chega. Ele não se apercebia ainda do problema que tinha. E começou a ter alguns lapsos e algumas falhas no trabalho. Não se lembrava do horário que tinha a buscar os miúdos. Aquilo começou a afetar o trabalho. E o que ele quer contar é que a patroa dele, a diretora do colégio, teve misericórdia da vida dele. Ela tinha justa causa ao despedir, porque estava a afetar diretamente o trabalho dele, mas na realidade, o que é que ela fez? O que é que ela fez? Exato. Então, o que ela fez? Ela falou assim, olha, assim, eu vou fazer uma coisa para você que não podia fazer para ninguém, porque ela, né, tem um colégio, né? E como é que então é desse sentido, então, que ela falou assim, olha, então é assim, eu vou fazer com você algo que poucas empresas poderiam fazer isso. Uma pessoa que não tem condições mentais para fazer as coisas. E ela falou assim, eu vou fazer assim contigo. Eu vou dar oportunidade para você ir ao psiquiatra. E enquanto você está no psiquiatra e se tratando, eu vou continuar segurando o meu lugar. E eles falaram assim, pô, é uma coisa muito incrível, né? Ele está abaixo, está a ser tratado. Exatamente. E o lugar dele está lá. Vocês percebem o que é que isso tem a ver em termos de trabalho, não é? Então, algo que foi assim, exatamente. E sabendo que na situação, a gente vê a mão de Deus operar. E é isso que é a misericórdia. Algo que ninguém, que pessoa é essa que poderia fazer isso na minha vida? E foi algo que veio no meu coração, na minha vida, e veio uma pessoa, um anjo do Senhor, né, que veio trazer essa força. E graças a Deus, eu estou melhorando. Ainda tem assim, as situações assim complicadas ainda. Essa crise que ela quer falar. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
Amém. Cris vem no outro ponto a seguir. Amém. Um aplauso mais forte para ele. Obrigado, Eber. Acreditamos que Deus está no controle. Amém, Eber? E a coisa vai até o fim. Enfim, se eu deixasse, ele agora pregava o resto da tarde. Amém. Então, em terceiro lugar, ainda como é que eu posso ser misericordioso com a minha família? É deixando de lado as mágoas do passado. Diga lá comigo, deixando de lado, mais forte, deixando de lado as mágoas do passado, não é? Todos nós já fomos magoados, e eu até nem vou dizer quantos de nós é que já magoámos alguém. Nós já magoámos, não é? Por exemplo, a minha mulher está ali, eu já magoei a Minita algumas vezes, eu não queria, mas, não é? Às vezes nós falhamos, às vezes erramos, não é, Tiago? Às vezes já saiu, às vezes, não é? Mas ela também já me magoou algumas vezes, e ela sabe disso, eu não vou dizer o quê, não é? Mas é verdade, nós magoamos e somos magoados. Palavras que foram como que setas que nos atingiram lá no passado. Por exemplo, olha, deixe-me aqui ser completamente aberto o coração diante de vocês. Eu tenho uma relação incrível, maravilhosa com a minha mãe. Ela sempre foi a minha confidente, eu dela. Aqui há uns 2 ou 3 anos ela contou-me coisas que eu estava a olhar para ela e estava assim, inacreditável. Eu não fazia a mínima ideia como é que esta mulher, que é a minha mãe, que eu a conheço há tantos anos, e ela tinha tantas coisas lá dentro do seu coração, mágoas do passado. A minha mãe foi abusada, eu não sabia disso. Foi abusada por uma pessoa eminente da Igreja Católica, por um padre. A minha mãe foi abusada por patrões, enfim, irmãos, eu não vou contar tudo o resto, mas era uma mulher com tantas mágoas e eu não fazia a mínima ideia, porque ela sempre me abraçava, me acarinhava, sempre estava comigo, e naquela noite nós conversámos horas e eu não fazia a mínima ideia que ela ainda tinha as mágoas do passado a incomodar o seu coração. Uma das mágoas mais horríveis que ela sempre teve, e infelizmente vai ter, e isso ainda está a ser curado, tratado, ela não conheceu o pai. Eu nunca consegui descobrir, embora numa altura que eu tentei ir encontrar, não consegui, ela nunca conheceu. E ela disse, olha, o amor que eu não recebi, eu vou ser mãe e pai, vou ser tudo para os meus filhos. Por isso a minha mãe sempre foi super protetora. Ela era daquelas mulheres que dizia, quando tu fores para a tropa, só se eu não puder é que eu não vou contigo. Mas depois eu liberei, ela não foi preciso ela ir comigo, não é? Mas irmãos, há coisas do passado, há mágoas que nos acompanham e que precisam de ser tratadas. A misericórdia ajuda-me a deixar de lado as mágoas do passado. Às vezes, olha, muitas vezes quando eu estou a aconselhar casais que vão casar, uma das coisas que eu digo a eles é isto, olha, nunca leves para o teu casamento, nunca deixes de falar o que tiveres que falar com o teu namorado, nunca leves algo novo, ou seja, que as pessoas, ou que a pessoa com quem tu te vais casar não saiba. Nunca leves segredos para o teu casamento. Porque senão, se isso vai depois acontecer, pode ser mau, pode ser uma surpresa muito desagradável e pode haver problemas sérios. A misericórdia ajuda-me a não deixar que a mágoa passe ao segundo estágio, que é o ressentimento. A seguir à mágoa, uma mágoa não tratada, vem um ressentimento. Com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha mulher, com os meus tios, com os meus primos, seja quem for. Com o meu sogro, com a minha sogra, etc. Preciso ter muito cuidado com as mágoas não curadas, irmãos. Se nós estamos presos ao nosso passado, então tu não tens futuro. Nesta tarde, por exemplo, se tu tens alguma mágoa no teu coração, alguém te disse alguma coisa, alguém te fez alguma coisa e tu ainda guardas isso no teu coração, aquilo se tornou uma ferida e tu não tiveste cuidado e não trataste disso, não curaste isso, então tu és uma pessoa ressentida. E uma pessoa ressentida é uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai ter problemas sérios de saúde. Então eu preciso ter cuidado com as mágoas não curadas. Eu não posso estar preso ao meu passado. O que aconteceu, aconteceu. Eu tenho que andar, digamos assim, em vitória. Eu não consigo lá ir atrás, reparar aquilo. Eu consigo lá ir, ok, aconteceu, muito bem. Eu preciso estar resolvido com aquilo. Aquilo aconteceu, magoou, mas aquilo já não pode fazer mais mal. Eu tenho que resolver a minha situação com aquilo.
Se há alguma pessoa que ainda é viva, é muito bom que eu vá ter com a pessoa e resolva as coisas. Porque senão aquilo vai ser um obstáculo permanente para o meu sucesso no futuro. E se essa pessoa é da minha família, então ainda mais eu devo estar perto dela. Posso ouvir o vosso amém? Né? O amor não mantém nenhum registro de erros, ou seja, está perdoado. Está perdoado. Eu não esqueço, porque só se me cortarem a cabeça, mas quando eu penso naquela situação, se a minha mágoa está curada, então, ok, está tudo bem. Com o meu pai eu não tinha uma grande relação, com a minha mãe sim. Eu lembro de coisas que o meu pai me disse: tu és um... Eu não vou dizer a expressão que ele usava: tu és um... nunca vais ter sucesso. Ele dizia-me às vezes assim: tu nunca vais casar. Tu és um, sei lá, um Zé Ninguém. Um pai a dizer a um filho. E quando eu encontrei a Minita, e quando eu comecei a namorar com ela, algumas daquelas palavras que me foram ditas que deixaram ferida. E quando eu apresentei a minha namorada ao meu pai, ele ficou assim: opa, espera aí, afinal ele conseguiu. Foi uma situação, foi uma relação muito difícil com o meu pai. O meu pai chegou a bater-me de mão fechada. Não foi uma chapada, foi um murro. E quando ele fez isso, eu fiquei a olhar. Aquilo foi estranho para mim, um pai fazer isto. Percebem? Mas irmãos, com o passar do tempo, depois descobri que um dia o meu pai bateu na minha mãe. E se a minha mulher e a minha mãe não me agarrassem, tinha sido alguma coisa muito feia. Tinha sido muito feio. Mas elas agarraram-me. E até hoje eu estou grato. Porque ao agarrarem-me não aconteceu nada. Mas tudo aquilo foram mágoas. Depois, mais tarde, o meu pai depois ficou doente, mais tarde com Parkinson, eu tive a oportunidade de falar com ele. O meu pai, Parkinson é uma doença degenerativa, ele começou a perder as suas faculdades, a sua mente começou a ficar também com problemas. Eu tive a oportunidade de falar com ele, conversar com ele sobre tudo isso. A minha mãe também. O meu pai depois aceitou Jesus mais tarde. Já não tenho pai hoje, mas sei que um dia voltarei a estar com ele. Amém? Mas o importante aqui é nós curarmos as mágoas do nosso passado. Agora, Cris ou Adriano, um de vocês também tem um testemunho para nós. E depois vou para o quarto ponto e depois terminamos. Então os dois, ok. Tiago, eles vêm sempre aos pares. São 30 minutos, né? Eu trouxe a Cristiana, porque como o pastor falou, né? Eu não vou aqui, né? Trouxe ela para não deixar mentir sozinho, né? Na verdade. Então, irmão, na verdade, eu queria pedir misericórdia aos irmãos, né? Porque, assim, tem muito tempo que eu não perdoo ninguém, vamos dizer assim, né? Por que isso aconteceu? Durante muito tempo, durante a minha vida, eu fiz uma sociedade com uma pessoa e nós fomos crescendo juntos e fizemos uma quantidade até boa de dinheiro, vamos dizer assim. Né? Mas só que tudo no nome dele, de repente ele falou: olha, eu não preciso mais de você, você pode ir. Né? E com aquilo eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado, porque eu confiava muito nele, né? Admirava muito. E passado, a gente saiu, fomos para uma cidade, começamos a fazer o curso de Casados para Sempre, né? Nós que fazemos, e começamos a falar sobre perdão para as pessoas. Eu fazia essa lição para as pessoas, e eu mesmo estava ali com o coração, né, apertado, que eu não conseguia perdoar. E eu vi pessoas perdoando o marido que a traiu. Eu vi uma menina perdoar o pai, né? O pai abandonou ela e a irmã e a mãe muito cedo, e ela não conseguia perdoar o pai. Nós fizemos aquela lição com ela, conseguiu perdoar. Traição também de dinheiro, de outras formas. E eu via tudo isso nas pessoas, e eu mesmo falava: eu sou miserável, porque como que eu não consigo perdoar essa pessoa que me fez mal? E o que é miserável, né? É aquele que não prospera. Então eu não prosperei. Não tinha filhos, a gente sempre orando para ter filho, eu não tinha filho. Trabalho era muito difícil, a gente tinha mais ou menos uma casa lá e não tinha dinheiro, não tinha nada, e era Deus que sustentava a gente o tempo todo. E quando eu decidi perdoar essa pessoa, eu entendi o que é a misericórdia, né? Porque eu precisava dessa misericórdia de Deus. Se puxar minha ficha lá no céu, deve ser enorme, né? Deve encher essa sala aqui, a minha ficha deve ser suja, muito suja lá. Mas Deus tem misericórdia de mim. Ele me perdoou
antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu cometer qualquer erro, né? Então, o que hoje acontece? Quando uma pessoa faz alguma coisa de mal comigo, eu não consigo perdoar porque eu não tenho mágoa dela. Eu aprendi a ter misericórdia, né? A gente deve olhar para a pessoa e ver com os olhos de Cristo, né? O que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa passou. Ah, mas ela tem dinheiro, ela não é miserável. Nem sempre quem tem dinheiro é feliz, né? Que é a coisa mais gostosa, né? Quanto custa uma felicidade? Quanto custa uma família? Né? Quanto custa a sua saúde? Quanto custa tudo que você tem? Então, isso é prosperidade, é você crescer, você progredir na vida. E você não consegue progredir na vida se você não tiver misericórdia, você não conseguir perdoar. Então, hoje é algo, assim, fica até feio falar isso, né? Parece que está dando uma de santo, né? Não é, meu irmão. É porque eu já passei por uma provação muito grande e eu consegui perdoar. E hoje é algo natural na minha vida, graças a Deus. Hoje o perdão é inerente a mim, né? Com certeza, as ofensas que mais afetam o nosso coração são as que vêm de dentro da nossa casa. Com certeza, aquelas que mais ferem a nossa alma vêm do mais próximo de nós, né? E eu, uma noite, estava a ter uma conversa com a minha filha, e eu, assim, sou muito fazedora. Eu acho que nós mulheres temos esse defeito, né? Vamos dizer assim, essa qualidade não muito boa, né? Nós nos envolvemos tanto em fazer, cuidar, e às vezes não somos presentes, né? E essa era uma coisa que eu estava sentindo em mim. E chamei minha filha, e nós duas estávamos deitadas para dormir. Eu comecei a conversar com ela e disse: filha, eu queria que você fosse sincera comigo. O que eu tenho que fazer para ser para você uma mãe melhor? E eu estava lá, já tinha na minha mente uma lista das coisas em que eu estava falhando e que eu sabia que ela ia falar, né? E ela olhou bem nos meus olhos e disse para mim assim: mamãe, você não precisa fazer nada, você já é a mamãe. Eu falei: mas eu erro, eu falho, eu sei disso, eu sei que eu não sou perfeita. E ela falou assim: eu sei que você erra e que você falha. E comigo você também falha, mas você é a minha mamãe. E naquele momento eu senti misericórdia da parte de Deus, porque muitas vezes nós achamos que nós somos tão bons, tão maravilhosos, né? Tão sensacionais, e nós sabemos sobre isso e sobre aquilo, e nós procuramos, nós estudamos, mas quando nós olhamos para os nossos filhos, quando nós olhamos para as pessoas que nós amamos, nós sabemos onde nós erramos, né? Nós sabemos as nossas falhas. E eu estava à espera que ela abrisse um caderno, né? E me dissesse assim uma lista enorme daquilo que eu precisava mudar. E a fala dela para mim foi misericórdia. Misericórdia da parte de Deus, entendendo quem eu sou e as minhas limitações, ainda assim, ela me ama. É claro que algumas alterações eu fiz ao longo desse trajeto, né? Porque como eu já sabia do que se tratava, mas eu ainda sei que eu erro. Mas eu recebi misericórdia da minha filha. Amém, glória a Deus, é mesmo isso. E em último lugar, eu peço ao João, se podes ir para a viola e dar uns acordes. Como é que eu posso ser mais misericordioso? Como é que eu posso mostrar misericórdia com a minha família, com a nossa família? É este ponto aqui, ao acreditar que Deus, diga lá comigo, ao acreditar que Deus está a trabalhar na vida dos outros, ou seja, dos meus familiares, tal como este testemunho que nós ouvimos agora, não é? Da Cris e da sua filha. Deus manifestou misericórdia para a vida da Cris através da sua filha. Deus usou a sua filha para abençoar o coração da sua mãe. E é mesmo isto. Como é que eu posso ser mais misericordioso? É acreditar que Deus está a trabalhar na vida da minha família. É acreditar que Deus está a trabalhar na vida do Weber, na vida da Sandra, na vida da Cris, do Adriano, da Minita, do Tiago e todos os outros, do João e dos vossos nomes. Digam lá os vossos nomes. Simone, Joaquina, não percebi. Josefina, nome bonito, Josefina, e mais. Jessie, Daniela, etc. Nós podíamos
continuar, não é? Mas quando nós estamos a falar do ambiente familiar, então é nós acreditarmos que Deus irá manifestar a sua misericórdia usando cada um de nós para a nossa família. Aqui a misericórdia conduz à esperança, que Deus fará aquilo que eu não posso fazer. Quando nós pensamos em familiares, por exemplo, falando agora de alguns que não são ainda salvos, que não são crentes, que não têm esta mesma esperança, esta mesma fé, não é por acaso que o apóstolo Paulo disse, olha, para as esposas, para as mulheres, se os teus maridos se não forem pela palavra, se não conseguires levá-los à fé pela palavra, então será pelo teu próprio procedimento, pela tua forma de ser, pelo teu comportamento, pelo teu exemplo bíblico, que eles vão ver que tu tens alguma coisa diferente. Às vezes ficamos frustrados, se calhar porque um cônjuge que é crente e o outro não é, e ficamos frustrados, e já isto, e já aconteceu, e já há tantos anos, e não vejo nada. Mas olha, a misericórdia tem esta faculdade também, que conduz à esperança de que eu possa acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Ou seja, o amor confia sempre. Diz lá comigo, o amor confia sempre. Amém? E eu quero terminar lendo este versículo aqui de Lamentações, capítulo 3. É uma passagem poderosa, ela diz assim: eu nunca esquecerei este tempo horrível. Foi um tempo horrível que eles estavam a passar, como se eles tivessem lágrimas por causa da minha perca. No entanto, ainda posso ter esperança quando me lembro disto. O quê? O amor infalível do Senhor nunca acaba. Pelas suas misericórdias nós fomos impedidos de ser completamente destruídos. Grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias começam de novo a cada dia. Amém. As suas misericórdias, ou a sua misericórdia, ela, noutra versão diz, ela se renova a cada dia. Ou seja, quando o dia nasce, também mais uma vez nasce a misericórdia de Deus para a minha família. Amém? Então, nesta tarde, pensa nisto, medita nisto. Tu és alguém que Deus quer usar para trazer, para ministrar misericórdia dentro do teu agregado familiar, em primeiro lugar, e depois também para todos os outros familiares e depois para as pessoas que estão à nossa volta. Então, nestes dias, nesta campanha, vamos ser isto mesmo, vamos ser agentes de misericórdia. Deus usou de misericórdia para connosco e agora Deus deseja que nós andemos pelos caminhos deste mundo, desta terra, não é? Em Setúbal, em Polima, em Cascais, no Brasil, lá em Sintra, etc., não é? Em Coimbra, muitas vezes quando eu vou lá, Deus deseja que eu seja um agente de misericórdia. E acredita em mim, muitas pessoas à nossa volta estão carentes, sequiosos de serem ministrados pela misericórdia de Deus através de nós. Amém? Vamos ficar de pé nesta tarde e vamos cantar, vamos adorar. A Juliana já está aqui. Amém. Podes levantar a voz e ministrar, Juliana. Vamos cantar. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Amém. Podes cantar. Amém. Canta nesta tarde. Adora a Deus. Tua graça me encontrou como sou, infeliz, mas tudo agora mudou. Para sempre o teu amor me tocou, na presença da tua majestade. Aleluia. Antes de terminar nesta tarde, deixa-me dizer isto. Nós estamos numa campanha que é o milagre da misericórdia. E eu oro nesta tarde
e vou continuar a orar por este assunto. Já oro por Setúbal há um tempo, desde que abriram. E eu estou ciente, estou consciente, porque durante algum tempo estive também muito empenhado na ICMAF Covilhã. E foi um tempo duro, um tempo difícil. Que há dias um irmão que se tornou muito meu amigo, mesmo muito meu amigo. Alguém que estava junto com outra pessoa e a outra pessoa deixou e ele não se suicidou. Não se suicidou porque Deus teve misericórdia dele. E eu sou grato a Deus porque Deus usou-me para passar horas ao telefone com ele. Horas, literalmente horas ao telefone com ele. Falando com ele, ajudando, fortalecendo o seu coração. E hoje ele é um crente. É interessante que aquela pessoa que o deixou foi a pessoa que o levou a Jesus. Foi a pessoa que orou por ele, para ele ser um homem melhor. E quando ele é um homem melhor, quando ele se converteu, foi quando, passado um tempo, essa pessoa o deixou. Mandou, literalmente expulsou de casa. Que há dias mandei-lhe uma mensagem e disse: olha, na Covilhã, uma das melhores coisas que me aconteceu foi ficarmos amigos para a vida. Porque algumas daquelas pessoas que estavam ali na igreja eram apenas religiosos e saíram. Hoje o grupo da Covilhã, a igreja lá tem cerca de 7, 8 pessoas, mas neste momento estão juntos, estão unidos e querem levar aquela igreja para a frente. E eu deixo uma palavra aqui em Setúbal nesta tarde também. É que uma coisa antes de ser grande, primeiro é pequena. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, algo que é grande às vezes precisa de ser pequeno para depois tornar a ser grande outra vez. O que interessa mesmo é termos o mesmo coração, termos o mesmo amor pelas almas, termos o mesmo amor uns pelos outros, amarmos como uma igreja, amarmos como um corpo, porque o resto Deus fará. Que Deus exerça também a sua misericórdia, porque eu acredito que aqui à volta e aqui nesta cidade há muito povo, como Deus disse a Paulo: eu tenho muito povo nesta cidade para ser salvo. Amém, Juliana? Amém, Tiago? Pastor Tiago? Amém? Por isso não vamos desmoralizar, não vamos desistir, não vamos ficar frustrados, não vamos nada disso, vamos em frente, porque acredito que a misericórdia de Deus se há de manifestar neste lugar, trazendo pessoas a este lugar, as pessoas certas a este lugar. É isso que eu tenho orado também pela Covilhã, por Londres, por São João da Madeira. São João da Madeira teve um tempo em que esteve quase a morrer e de repente há um clique. Eu gosto muito dos cliques, eu às vezes uso esta expressão, os cliques de Deus. Aqueles momentos em que Deus diz: ok, agora é o tempo de virar ao contrário, agora é o tempo de dar o início, é o tempo de recomeçar, é o tempo de trazer outra vez um crescimento. Por isso eu oro também neste campo que a misericórdia de Deus, neste sentido, chega até aqui, chega aos vossos corações, chega ao coração de cada um de vocês, e vamos manter-nos unidos e vamos levar esta igreja para a frente. Amém? Porque o melhor de Deus ainda está para vir. O melhor de Deus ainda está para vir. E a sua misericórdia, ela é sempre presente. Amém? Deus ricamente vos abençoe. Amém. 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 Deus é bom. Amém. Isto ter só um na mão, depois ter dois é fácil. Só com um. Mas pronto. Obrigado, Pastor Henrique, pela palavra, pela partilha. É um prazer ter-vos aqui também aos irmãos, Poema. Minita também, obrigado pelo vosso esforço, está bem? Nós estamos firmes enquanto o Senhor quiser, enquanto o Senhor nos der força, e nós estamos aí e acreditamos que Deus tem um plano e um propósito, não é? Então nós vamos concluir, não é? E vamos montar as nossas ofertas, abençoando também a obra de Deus neste lugar. Amém? Obrigado. Bora lá. Depois, quando ficarem com as mãos livres, podem ir batendo umas palminhas. Pode ser? Pau grave.